O livro de Atos, capítulo 9, para mim, é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Porque Atos 9, ele relata uma transição muito importante na igreja primitiva. E eu queria que você já abrisse sua Bíblia, por favor, em Atos 9, do 19 até o 25. Atos 9, do 19 até o 25. Pastor Jean, nas minhas muitas andanças aí pelo estado do Paraná, todos os domingos que eu estou fora de Curitiba ou numa igreja fora da nossa igreja, eu sempre entro e vejo como é que está por aqui. E é uma coisa muito interessante poder entrar lá, porque eu recebo o link toda semana e ver quem está por aqui, o culto começando, as músicas que são cantadas. Então, eu sempre faço isso quase que todos os domingos e isso enche muito meu coração de alegria. E poder estar aqui com os irmãos nesse púlpito tem um significado muito grande, extraordinariamente grande para mim. Esse é o desejo do meu coração. Atos 9, 19 e 25, leia comigo, por favor, esse texto que retrata uma transição na vida de Paulo. Se você está aí atento e com a Bíblia aberta, você vai perceber que de Atos 9, versículo 1, meus radicais, né? Estão me avisando, os radicais estão saindo aí, por gentileza. Maravilha, obrigado pelo anúncio aí. Que maravilha, estão saindo todos os radicais. E nós que somos radicais também vamos continuar aqui adorando ao Senhor. Atos 9, do 1 até mais ou menos o versículo 8, retrata a realidade de Paulo experimentando em Jesus, ou com Jesus, uma vida transformada. Aquele momento onde Paulo passa pela estrada de Damasco, e ali tem um encontro com Jesus. A partir do versículo 8, no versículo 9, até mais ou menos o 18, é quando Paulo está lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e Deus manda Ananias lá visitar Paulo, e Paulo é curado, as escamas dos seus olhos caem, e ele começa a ver, e ele é batizado. Na sequência que nós estamos lendo aqui, é quando Paulo vai para Damasco, e depois ele vai para Jerusalém. Mas é interessante esse texto, porque ele tem ali como se fosse um corte muito interessante, que quando ele chega lá em Damasco para pregar, ele enfrenta a oposição. E eles tentam tirar a vida dele. E depois ele vai para Jerusalém, e depois vai Enéas e Dorcas, e a sequência do capítulo 9 continua. Mas por que eu estou dando para você esse pano de fundo? Para você entender, e eu e você compreendemos, você que está em casa, compreendemos que muitas vezes, meus queridos irmãos, a pregação da palavra, a vida cristã não é moleza, não é fácil. Estar no centro da vontade de Deus tem um preço muito alto. Obrigado, Paulinho. Estar no centro da vontade de Deus tem um custo muito alto. E é isso que nós vemos aqui nesse texto, e eu leio então os versículos 19 a 25 com você. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, Atos 19, versículo 19, versículo 20 agora. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá juntamente para levá-los presos, aos chefes de sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra ela é viva, santa e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de 2 gumes. A palavra do Senhor é viva, é poderosa. Essa palavra pode entrar no nosso coração, no coração de cada um que está aqui neste culto, presencialmente ou assistindo, participando, louvando o Senhor através das redes sociais. E essa palavra tem poder para mudar corações nessa noite, transformar vidas, renovar o ser de cada um, transformar um coração perdido num coração salvo por Jesus, transformar um coração dolorido num coração alegre na presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, Pai, em nome de Jesus, continue falando conosco como tem falado desde o início deste culto, e que essa palavra cale fundo, profundamente no nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Paulo entende aqui nesse momento, nesse recorte dos versículos 19 a 25, qual era o seu propósito. Você sabe muito bem que Paulo, quando entra no cenário da palavra do Senhor, no cenário da igreja primitiva, ele tem como missão levar o evangelho aos gentios. Até esse momento o evangelho está preso ali, restrito aos judeus. E Paulo tem a incumbência então de agora transpor essa barreira, furar esse bloqueio e levar a palavra para aqueles que estavam alheios, distantes do evangelho, a saber, os gentios. Paulo inicia uma nova forma de pregar. Paulo inicia um novo foco da mensagem do Senhor, chegando àqueles que não estavam inseridos na família do Senhor. E é isso que acontece com Paulo. Só que é interessante perceber que depois que ele experimenta ali um momento maravilhoso na rua chamada Direito, na casa de Judas, é muito lindo ver esse texto, porque depois que ele tem uma experiência com Jesus na estrada de Damasco, você sabe muito bem, Paulo cai por terra diante da glória do Senhor, Paulo se quebranta diante de Deus, e aquele que ele perseguia tem um encontro com ele, e Paulo se rende ao senhorio de Jesus. Paulo não sai dali como ele tinha chegado, sai dali um homem transformado. Então, quando ele chega e é levado lá na rua chamada Direito, por 3 dias ele não enxerga, ele não consegue ver. E Deus manda um homem lá chamado Ananias. E eu gosto muito dessa cena, eu tento me imaginar no texto bíblico, eu tento tentar entender como se eu estivesse lá naquele contexto. Ananias vai dizer: Senhor, mas esse homem aqui é um homem que mata cristãos. Esse homem aqui é um homem perigoso. Ele tinha na sua mão carta dos sacerdotes, não para matar na reunião das igrejas, mas nas casas dos cristãos. Ele entrava nas casas e ele matava pessoas por causa de um ideal. Esse é o contexto desse homem. Mas o dia que ele se quebranta diante de Jesus, ele não vai mais ser um assassino. Ele vai ser agora um servo nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. A transição de um homem que outrora não servia Jesus, de uma mulher que não serve Jesus, para uma vida cristã é algo extraordinário, muda toda a estrutura, todo o ser, toda a forma, todo o entendimento, todo o pensamento desse homem é transformado pelo poder de Jesus Cristo. E é isso que nós vemos aqui. Então esse Saulo, ele entende agora que ele vai ser um anunciador da palavra. Imagine se você nesse contexto, imagine se você, uma vida sem Jesus, o dia que você teve uma experiência com Jesus, e como tem sido a sua vida dali para diante, você que ainda não entendeu isso, mas está compreendendo o Evangelho, você está compreendendo o que é a vida cristã, você está começando a entender os detalhes da vida cristã, imagine se você nesse contexto. E agora então ele vai anunciar a Jesus com muita veracidade. Um homem que pregava com ousadia, com intrepidez. E agora ele vai nas sinagogas falar de Jesus Cristo. Você consegue entender a cena? O camarada que há pouco tempo atrás está matando em nome de Jesus. O camarada que serve aos sacerdotes das mesmas sinagogas, que está matando por causa de um ideal. E agora ele chega nessa sinagoga e diz o seguinte: o Cristo que eu perseguia, o Cristo que eu ia atrás, o Cristo que eu matava porque as pessoas seguiam ele, as pessoas que eu matava em nome de Cristo, eu agora estou servindo a esse Cristo. E aquilo dava às pessoas uma certa noção de incapacidade, mas também uma noção de, mas como é que é esse negócio, que coisa é essa acontecendo com esse Saulo aqui? Esse homem até pouco tempo era diferente. E ele experimenta então algo maravilhoso. E agora ele começa a incomodar os sacerdotes que outrora ele servia. Agora ele começa a ser uma persona não grata. Ele começa agora a experimentar um outro lado que ele não tinha, o que ele não entendia, das pessoas que servem a Jesus, e que para alguns que não servem acham estranho. Você quer uma coisa mais estranha do que ser crente, gente? Você acha que é fácil ser crente? Pensa num trem esquisito para quem não serve Jesus. O camarada que crê no arrebatamento. Como é que você vai explicar para uma pessoa que não serve Jesus que existe arrebatamento? Que coisa doida. Esse mesmo Paulo vai falar que a pregação é loucura para os que não creem. É estranho. É alheio ao entendimento de uma pessoa que se diz normal. É difícil para uma pessoa que só tem na sua mente os conceitos da ciência e entender que existe um Deus Todo-Poderoso que toca no nosso coração, que mexe com a gente, que muda o nosso ser, que muda as nossas posturas, muda o nosso caráter. É estranho para quem não serve a Jesus. Agora esse Paulo está sentindo na pele aquilo que ele perseguia. Como dizia o bom mineiro, bem feito para ele. Você está vendo como é que é o negócio?
Só que quando a gente olha para esse texto aqui, eu vejo um Paulo com tanta consciência e tanta certeza. É interessante que a expressão que está no original aqui é um substantivo no acusativo. Vou explicar para você que negócio é esse aí. Que coisa estranha é esse aí. Ou seja, aquela pessoa que está no centro, o objeto daquela situação é a ação, é que desempenha a função. Ou seja, aquela pessoa que está ali naquela condição de pregador, ele está falando em nome de alguém, e é ele que é o executor dessa ação, é ele que tem a palavra, é ele que tem o anúncio. As pessoas olham para ele e veem o próprio Cristo nele. É por isso que é algo doido, gente. Sabe por quê? Porque quando você fala de Jesus, você fala de algo que é mais poderoso do que você mesmo. Quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo um homem entendendo qual é o seu desígnio. E propósito tem a ver com isso. E eu queria fazer uma pergunta para você agora, para a gente iniciar esse nosso bate-papo aqui nessa mensagem. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito aqui na terra? Propósito tem a ver com desígnio, tem a ver com vontade, não a vontade nossa, mas a vontade daquele que nos enviou. Propósito tem a ver com posicionamento. Como é que eu me posiciono lá fora? Como é que você se posiciona na rua onde você mora, no comércio que você vai? Nós estamos chegando aí no final de ano, né? E nós vamos para aqueles nossos encontros de família. Está pensando já nisso? É bom, né? Comer aquele frango assado, comer aquela carne gostosa, visitar aquela tia querida, visitar aquele irmão abençoado, encontrar todos os malas da família. Tem bastante, não tem? Aliás, existe uma tese, e aqui é ciência pura, totalmente embasada na ciência, de que toda família tem pelo menos um mala, um cabra chato, uma pessoa chata. Toda família. E nós vamos para o final de semana encontrar esse povo. O pastor Jean não tem isso, porque na família dele não tem gente assim. Só na nossa, que a gente é meio doido. E aí a gente vai começar a procurar e vai chegar João, vai chegar Sebastião, Maria, José, vai chegar no povo, vem gente de longe, vem de perto e junta aquele povo, aquela muvuca, as mulheres estão fazendo comida, os homens corneteando, aquela coisa louca. E aí não chega o camarada que é o chato. Se você não encontrou o chato da família, talvez ele more na sua casa. Dorme na sua cama, ao lado da sua mulher, ou do seu esposo. E aí nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus, porque propósito tem a ver com isso. Agora, posicionamento não é intransigência, posicionamento não é inflexibilidade. Posicionamento não é você olhar para as pessoas achando que você tem uma condição melhor do que elas e elas estão numa classe inferior, ou como se fosse uma casta inferior e você pertence a uma classe social. Não é isso. Posicionamento é saber e mostrar a quem você serve. Paulo entende que o propósito dele está no cumprimento da missão que ele tem. Paulo entende que tinha que se submeter à visão de Deus. Atos vai dizer isso no capítulo 13, versículo 36, dizendo que, falando acerca de Davi, Davi cumpriu o propósito. Em Atos 20 e 27 é o relato de que a orientação que nós não deixamos de cumprir o propósito de Deus para nós, falando do próprio Paulo. Efésios capítulo 1, versículo 11, diz que nós fomos feitos herança e predestinados para cumprir o nosso propósito. E ainda em Hebreus capítulo 6, versículo 17, diz que o propósito de Deus para mim e para você é imutável, é irrevogável. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, as perseguições, as lutas, os problemas, as adversidades, os momentos críticos da vida não podem tirar de nós o nosso propósito, porque está acima de todas as coisas. É isso que Paulo está sentindo agora. Porque se ele tem um grupo de pessoas que está admirado com a pregação dele, imagine Paulo pregando na sinagoga, imagina a ousadia. Paulo era um homem que tinha, era judeu de natureza, mas também tinha uma cidadania romana. Então Paulo, ele é um cara eloquente, estudou aos pés de Gamaliel. Pensa num cabra inteligente. Paulo aprendeu na melhor escola, na melhor universidade, e agora ele está falando de Jesus. E aquelas dificuldades não podiam tirar de Paulo a certeza da sua missão. Abra comigo Atos 9 mais uma vez, versículos 1 e 2. Atos 9, 1 e 2 vai dizer o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, aqueles do caminho, aqueles que serviam ao Senhor, se encontrassem homens do caminho, ele poderia levá-los presos para Jerusalém. E depois ele vai para Jerusalém, tá? Agora, numa outra condição. Atos 9:9 vai dizer o seguinte: por 3 dias ele esteve cego e ele não comeu nada. Atos 9:15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. E novamente lê o versículo 20, logo Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Essa expressão aqui, logo começou, é algo que é repentino, é algo que é direto, é algo que é instantâneo, é algo que acontece em seguida. Ou seja, ele entendeu o propósito, ele compreendeu porque ele estava servindo a Jesus, ele não queria perder nem mais um segundo da vida dele, porque ele olha para trás, ele percebe tantas coisas que ele fez e que o trouxeram até ali. E o quanto que ele poderia agora trabalhar em nome do Senhor. E eu faço uma pergunta para você nessa noite, meu querido irmão, você que está em casa, você está de fato compreendendo que você não pode perder mais nem um segundo da sua vida para ser um anunciador da palavra do Senhor? Ou talvez você não compreenda isso. Paulo entende o propósito, e propósito aqui tem a ver com ser um arauto, aquele que anuncia. Propósito também tem a ver com algo que proclama, alguém que proclama sobre um ser, sobre um ideal, sobre um propósito maior. É isso que Paulo compreende. Propósito tem a ver com pregar ou proclamar abertamente. Paulo não podia esconder-se. Paulo não podia mais fugir da sua natureza. Paulo não podia deixar de ser aquilo que Jesus o tinha transformado. Paulo não podia ser outra coisa a não ser um anunciador voraz da palavra do Senhor, não perdendo nenhum segundo sequer, porque Deus havia salvado ele. E sabe o que acontece? Quando eu e você cumprimos um propósito, Deus coloca pessoas perto de nós para escutar o que Deus quer de nós e o que quer daquelas pessoas. Alguém que cumpre um propósito é alguém que tem o que falar, porque ele fala em nome de alguém, a saber, Jesus Cristo. Você acha que tem pessoas que querem te ouvir nesses dias ou não? Pastor, eu nem sei falar. Pastor, eu fico com vergonha. Pastor, eu tenho dificuldades. Mas se você compreender que você tem um propósito maior do que você mesmo, Deus vai colocar pessoas para escutar você, porque você fala em nome de Jesus. Cumprir o propósito tem a ver com alguém que fala aquilo que crê de forma pública, para todos ouvirem, para todos que estão perto. E nós temos alguns exemplos disso. Um exemplo muito forte disso é João Batista, que antecedeu o próprio Jesus. Ele vai dizer que aquele que vem após mim, eu não sou o quê? Digno de amarrar as suas sandálias. João Batista pregava com toda força, com toda alegria, com toda exaltação, com todo desejo. Ele sabia que ele não tinha condições, mas ele falava tudo o que ele podia, do jeito que ele podia, porque aquele que viria após ele, a saber, o próprio Cristo, ele não era digno nem sequer de atar as sandálias dele. Então, a humildade faz parte do propósito, mas a convicção também faz parte do propósito. Outro homem que nós vemos de uma forma muito forte acontecendo isso, se olhar para o Antigo Testamento, Davi teve essa postura, embora Davi teve momentos difíceis. Elias prega com ousadia, Eliseu prega com ousadia. Nós vemos grandes homens de Deus. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, mas a minha vida está muito complicada. Pastor, eu tenho problemas para resolver. Pastor, eu estou enfrentando lutas. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a maioria dos homens e mulheres de Deus enfrentaram lutas. Só que eles sabiam em que eles criam. Eles tinham convicção que o Deus que eles serviam é poderoso para fazer neles infinitamente mais, além daquilo que eles podiam pensar ou falar. Nós vemos isso muito claramente. Abra comigo ainda mais 3 textos da Bíblia. Mateus 9:35. Diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus vai dizer no capítulo 11, versículo 1,
Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Marcos capítulo 1, versículo 4 diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que esses três textos têm a ver com o que nós estamos lendo aqui em Saulo? A mesma expressão no original aqui da expressão de Paulo pregando é o mesmo que está citando sobre Jesus e também citando sobre João Batista. O que nós entendemos disso? Deus levanta João Batista e levanta Jesus, que sai do seu trono para ser anunciador aqui na terra, e Paulo está dando sequência à pregação daquele que um dia veio para nos salvar. E sabe onde que chega até isso? Até eu e você. Nós somos a sequência da pregação, da anunciação. Nós somos aquele que Deus nos salvou, que Deus nos resgatou. Somos pessoas que fomos transformados, mas não podemos guardar isso para nós. Quando olhamos para o texto do Atos 9, quando fala que as pessoas ficavam atônitos, extasiados, entusiasmados, maravilhados com Saulo. E entendemos esse texto da seguinte forma: é como se Deus tirasse aquelas pessoas da posição que eles estão, deslocando eles, deixando eles atônitos, tira eles do centro, deixam eles maravilhados, fora de si, porque a palavra de Deus tem esse poder. Quando ela é pregada, as pessoas saem do controle das suas vidas e Jesus começa a tomar conta da vida delas. Agora tem um problema muito sério. Se eu e você não pregarmos, como virão se não há quem pregue? E como entenderão se não há quem anuncie? Eu e você somos chamados pelo Senhor para demonstrar, provar quem Cristo é. Meu irmão, nós não podemos ficar calados. Não dá para ficar calado. Pastor, mas a minha família, ela zomba do Evangelho, os meus amigos não entendem. Eu falo para as pessoas, eles escarnecem de Jesus. O contexto aqui não é só isso, é um contexto de risco iminente de morte. É isso que vai acontecer com Paulo, ou ainda Saulo. É isso que vai acontecer com ele. De tanto que os seus discípulos estão preocupados com isso, colocam ele num cesto, e de uma forma muito sutil, sorrateiramente, tiram ele dali, e ele vai em direção a Jerusalém. Só que tem uma coisa muito interessante nesse texto. Você que gosta da Bíblia vai perceber isso muito bem. Ou se você estudar, você vai chegar a essa conclusão. Entre o momento que ele está em Damasco e que ele vai para Jerusalém, demoram 3 anos. Ou seja, pastorzão, sabe o que eu entendo nesse texto aqui? Que mesmo os grandes homens de Deus, mesmo as grandes mulheres do Senhor, tem momentos que elas têm que se refugiar, olhar para o seu coração, dizer o seguinte: a perseguição é muito grande. E sabe para onde que eu vou? Eu vou para o meu íntimo e vou falar com o meu Deus. Eu vou conversar com Deus. Eu vou chorar diante do Senhor. Eu vou entregar meu coração. Porque a vida cristã não está fácil. Mas eu não vou sair do propósito. Eu não vou sair daquilo para qual o Senhor me chamou. Eu vou continuar entendendo. Eu vou continuar pregando. E Paulo fica 3 anos. Alguns vão dizer que ele vai para uma cidade de refúgio. Outros vão dizer que ele vai talvez ali perto da Turquia, ficar por ali. E durante 3 anos ele olha para o coração dele, ele olha para a luta que ele está enfrentando, ele fica pensando: será que vale a pena continuar pregando? Será que vale a pena continuar nessa situação difícil? Mas sabe o que acontece com Saulo? Aleluia, ele volta para pregar, ele não retrocede, ele não volta atrás. É possível que eu e você já passamos por momentos difíceis, momentos de vales profundos, momentos de lutas e angústias, momentos que a gente olha para dentro do nosso coração e vê que é difícil a batalha, mas sobretudo o propósito é maior do que tudo isso. A expressão que nós temos aqui, no contexto original, é algo que nós podemos demonstrar. E é interessante quando você tem a oportunidade de estudar um pouco mais da Bíblia e perceber coisas extraordinárias. Deixa eu indicar para você uma Bíblia que é extraordinária para você ler e para você estudar. E ela está em formato digital. Coloca lá no seu Google, Bíblia Interlinear. Coloca isso, você vai achar lá. E quando você vai estudar esse texto, você vai perceber que tem uma expressão muito interessante, que é uma expressão chamada simbibazo.
Pastor, que coisa louca é essa aí? Eu vou explicar um pouquinho. Essa expressão é o entendimento de que eu não só sou tomado por Deus, eu não só sou tocado por Deus, mas eu tenho a oportunidade de levar isso para outra pessoa, para o cumprimento de um propósito, porque é isso que é a vida cristã. O verbo aqui, ele está no presente do indicativo. O que é isso? É o entendimento de que a ação, ela é presente. Eu sou aquele que é a voz do Senhor. E essa voz aqui, que no caso é o sujeito, nós somos aqueles que vamos anunciar. Ou seja, meu querido, para resumir a conversa e não complicar, é você mesmo. Não dá para passar para outro. Não tem como deixar para outro. Paulo entende isso, que era ele que tinha sido levantado naquele tempo, para ser uma voz ativa, uma voz de anunciação, uma voz de proclamação. E quando Paulo entende isso, ele entende que agora a vida dele é para cumprir um propósito que é maior do que ele. Ele vai dizer que ele tinha, por exemplo, prazer nos açoites que ele enfrentava. Ele tinha prazer nos naufrágios que ele enfrentava. O final da sua vida, Paulo está numa prisão fria. Fria. Paulo enfrenta 2 prisões na sua vida inteira. Uma prisão domiciliar, porque ele é cidadão romano, mas depois uma prisão real, fria, ele está encarcerado. E ele pede para aqueles que estão do lado dele levar lá, por exemplo, para Timóteo levar lá uma capa, porque ele está com frio. Ele fala, tem uma galera aí que me abandonou no meio do caminho, mas eu continuo aqui cumprindo o meu propósito. Entender o propósito é entender que eu estou aqui para agregar uma pessoa, levar uma pessoa a também compreender que ela vive abaixo de um propósito maior, que é servir ao Senhor. O entendimento de Paulo é unir alguém à causa de Cristo, é levar alguém a também entender isso. É levar uma pessoa a ter a feição da vida cristã. E aí nós temos um grande dilema na vida cristã. Porque muitas vezes eu e você achamos que se servimos a Deus, se cumprimos o nosso protocolo, se somos fiéis ao Senhor, se honramos a Deus no dia a dia, se somos pessoas que somamos na igreja do Senhor, que é bênção do Senhor, se eu estou ligado ao ministério, liderando ou não, a vida cristã já se resumiu nisso e está muito bom, pastor. Isso tudo é muito bom. Mas tem um passo a mais. Tem um processo a mais, tem uma ação a mais, tem o cumprimento de um propósito. Cumprir o propósito é entender que eu tenho o objetivo de crescer espiritualmente, mas também levar outra pessoa a crescer espiritualmente. Cumprir o propósito é ter o entendimento de que na vida cristã, eu sou um daqueles que é o anunciador, um arauto da palavra do Senhor. O intuito da vida cristã é mostrar para as pessoas que elas também podem receber as bênçãos do cristianismo que um dia me alcançou. E Paulo vai dizer que ele vive, ou vivia, não mais ele, mas Cristo vivia nele. E a vida que agora ele vivia na fé, no Filho de Deus, ele tinha entendimento de que aquilo era a maior experiência da vida dele, ele iria anunciar. Cumprir o propósito é demonstrar o amor de Cristo para aqueles que estão sem direção. Hoje eu fui comprar um negócio no supermercado, e aí tinha uma senhora, uma jovem, uma moça, talvez aí uns 30 anos de idade. Ela falou assim, eu posso pedir algo para o senhor? Eu falei assim, o que a senhora quer? Você pode comprar para mim um pão e uma mortadela? Eu falei assim, posso. Por que você está pedindo pão e a mortadela? Ela falou assim, eu tenho 2 filhos. E faz mais ou menos 1 dia e meio que eles não comem. Eu confesso para os irmãos que quando eu vejo isso, o primeiro sentimento que eu tenho é que eu acho que a pessoa está querendo enganar a gente. A gente vê tanta coisa acontecendo, que será que de fato isso é verdadeiro? Pois ela não pediu dinheiro, ela não pediu nada ilícito, nada ruim. E eu entrei no supermercado incomodado com aquilo, falei, será que essa mulher não está aqui talvez pegando isso para trocar por drogas? A gente pensa muito nisso, né? E eu fui passando pelos corredores do supermercado e Deus falou para mim assim, exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Qual o problema? Como você disse para mim, o que você está incomodado com o quê? Eu falei assim, Deus, mas e se ela estiver me enganando? Sabe aquela conversa que tem com Deus assim, tete a tete?
Se você falar em voz alta, o pessoal vai pensar que você está meio doido. Eu falei no meu íntimo ali, falei, tá bom, Deus, tá, então eu estou entendendo. Aí eu passei na fila do pão lá e comprei um pão para ela. E quando eu cheguei lá, a mulher não estava lá. Que raiva santa. Eu procurei ela. Falei, agora estou incomodado. Eu comprei o pão. Ela estava do outro lado do supermercado, lá do outro lado. Pedindo pão também e mortadela para as pessoas. Falei, se ela ganhar de todo mundo, ela vai comer pão e mortadela uns 4 dias sem parar, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, está aqui o seu pão. Entreguei o pão para ela. Ela falou, muito obrigado. E quando eu olhei no olho daquela mulher, um sentimento assim como se ele dissesse o seguinte, eu não vou ficar com fome hoje. E alguém veio aqui dar um pedaço de pão para mim. Eu nem comprei a mortadela, só comprei o pão. Tomara que alguém tenha comprado a mortadela. Quem sabe outra coisa? Sabe o que eu quero dizer com você com isso? É que Deus coloca a gente no lugar certo, na hora certa, mas para fazer as coisas certas. E aí você podemos escolher tomar a decisão de fazer ou não. E aí você podemos sair daqui na sua e dizer, pastor, tudo que você está dizendo é muito legal, eu entendo, mas deixa eu passar para outro. E aí você podemos entender que nós temos tantas coisas para fazer, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, da nossa capacitação, da nossa instrução, para estarmos melhor no mercado, podemos entender tudo isso, mas também podemos entender que acima de tudo isso existe o cumprimento de um propósito, que é tornar Cristo conhecido através das poucas ações que pudermos realizar. Às vezes é um abraço tão simples, mas com um significado profundo. Às vezes é o estender de uma mão para alguém que já tentou tantas vezes. Às vezes é investir alguns minutos da sua vida para ouvir alguém e deixar que ela abra o coração. Às vezes é colocar a mão no bolso e não gastar R$ 5,25 que eu gastei hoje. Só isso. Mas talvez fazer muito mais, porque você tem um propósito a cumprir. Nós somos chamados pelo Senhor para ensinarmos valores e princípios. E valores que mudam o coração, que transformam a vida. Nós somos comissionados pelo Senhor para instruir pessoas na caminhada cristã, na lida diária. Enquanto estamos caminhando, estamos anunciando, estamos proclamando. Paulo vai dizer isso, a Bíblia vai dizer isso para nós no versículo 25 que nós lemos, eu repito para você. Mas os seus discípulos levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Ou seja, Paulo tinha muita coisa para fazer e ninguém podia interromper. Paulo tinha um ministério a cumprir. Paulo tinha um propósito maior do que ele. O evangelho ainda não tinha chegado aos gentios. Meu irmão, você consegue entender isso? Se por acaso terminasse ali, eu e você não teríamos ouvido o evangelho, porque somos gentios, não somos de uma linhagem judaica. Por causa da perseverança de um homem, do entendimento de um homem, da compreensão de um homem que Deus resgatou, que Deus tirou do pecado e trouxe para a luz, eu e você temos a oportunidade de milhares de anos depois ouvir do evangelho. Isso é propósito. Propósito é o entendimento que eu tenho que muitas vezes sofrer pela fé. Propósito é o entendimento de que eu fui chamado pelo Senhor e a minha vida foi transformada e eu preciso transformar outras pessoas. Propósito é compreender que aonde eu for, eu sou um anunciador da palavra do Senhor. Nada pode conter o propósito de Deus na sua vida. Nada pode interromper. Você pode talvez suprimir isso. Talvez você esteja na condição de alguém que já serviu com mais força, com mais alegria, com mais desejo. Talvez o fogo já foi mais forte em você. Talvez o fogo já latejou com mais força de você. E você, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, por algum revés que você enfrentou, você está com o fogo apagadinho. Mas eu quero dizer para você que o fogo ainda está dentro de você. Deus ainda tem muito para fazer por você. Deus tem muito a fazer através de você. Deus quer continuar o ministério que um dia Ele estabeleceu na sua vida. A intenção de Deus por nós e em nós, e através de nós, mesmo que enfrentemos lutas, dificuldades, mesmo que corramos risco iminente de morte, como Paulo está acontecendo aqui com ele, como Saulo enfrentou, Deus tem um propósito maior, Ele quer nos levar para o centro da vontade dEle. Paulo fundaria muitas igrejas. Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento.
Paulo é usado por Deus na sequência desses textos, por exemplo, para alcançar Timóteo. Paulo funda a igreja de Éfeso. Paulo funda muitas igrejas, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Os desígnios de Deus para mim e para você é muito maior do que podemos imaginar. O propósito de Deus para mim e para você, a vontade de Deus na minha e na sua vida, é muito além do que nós podemos suportar, entender e até realizar. Mas, sobretudo, na medida que eu e você nos coloquemos na presença dEle, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa inconsistência, e entendendo isso, nos submetendo à vontade dEle, Deus vai nos usar para a glória e honra desse Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Por que você está aqui? Por que você tem a responsabilidade de falar do amor de Deus? Por que Deus te chamou? Por que Deus te comissionou? Aonde você está, você entende que é o centro da vontade de Deus ou não? Você compreende que você pode fazer mais? Você entende que Deus tem chamado você para uma obra muito maior do que você pode imaginar? Quantas vezes você tem colocado seu coração diante do Senhor e dito: Deus, eu não sei o que falar, eu não sei como falar, eu não sei como me importar. Senhor, manda alguém para me ajudar, porque eu estou tão desanimado, tão abatido, que eu não estou tendo força nem para me levantar, quanto mais para ajudar alguém. Eu quero dizer para você que Deus quer nessa noite resgatar o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação. Nós vamos cantar uma música agora, e eu queria desafiar você, ao cantar essa música, a entender, eu perguntar para Deus se você tem convicção do propósito para a sua vida. Perguntar para Deus se você sabe por que você está aqui. Perguntar para Deus se você está disposto a perseverar até o fim, a não voltar atrás, a não retroceder, a não titubear, a não desanimar, a continuar o ministério que um dia Deus colocou no seu coração. Pastor, mas eu tenho tantas lutas. Paulo estava correndo risco de morte. Você entende isso? Eu queria desafiar você, enquanto estivermos cantando aqui, para que nós orássemos nessa noite. Você consegue sair do lugar que você está e dizer: Deus, está aqui o meu coração, está aqui a minha vida, está aqui os meus sentimentos, as minhas emoções. Pastor, eu já enfrentei tantas lutas na vida. Pastor, eu já fui no fundo do poço. Pastor, a enfermidade às vezes bate na minha porta com tanta intensidade que eu não tenho força para nem levantar da cama. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu quero dizer para você nessa noite que tem uma igreja aqui que quer te ajudar. Só que você tem que abrir o coração. Você tem que dizer, você tem que falar. Ou você acha que Paulo ficou lá na boa dizendo o seguinte: estou aqui na boa, fica tranquilo, está tudo legal. Tem um pessoal querendo me matar, mas não vou contar para ninguém porque eu não quero expor o meu sentimento. Não. As pessoas souberam que Paulo ia correr risco de morte e foram ajudar ele. E o ministério continuou, e a vida continuou, e o propósito continuou, e a história continuou, e a história chega até nós hoje, em nome de Jesus. Queria que você sentisse desafiado nessa noite a entregar o seu coração para o Senhor. Você que está em casa, você pode colocar aí no chat dizendo: eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. E você que está aqui nessa noite vai dizer: Deus, reacenda a chama no meu coração. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez na minha vida, em nome de Jesus. Contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo
aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma do amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim, eu me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro O coração pra ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Senhor, tem uma história muito interessante. Um homem chamado David Livingstone. Esse é um missionário inglês. Ele vai para a África pregar a palavra do Senhor. Ele fica um bom período na África e depois ele volta para a Inglaterra porque ele ficou doente. Ele se recupera da sua enfermidade e volta para a África. E ele entrega o coração dele aos africanos. Se colocar no Google, você vai perceber, David Livingstone, coloca lá. E conta a história que ele entregou tudo que ele tinha por amor aos africanos. E depois de um bom tempo pregando a palavra de Deus, ele envelheceu, ele teve uma enfermidade e ele morreu.
E quando ele morreu, a rainha da Inglaterra autorizou uma comitiva ir lá buscar o corpo dele e trazer de volta para a Inglaterra por causa da evidência do trabalho dele, da notoriedade do trabalho dele. E quando ele chegou lá na África, quando chegaram na África, essa comitiva perguntaram que ele vinha buscar o corpo dele. Os africanos disseram o seguinte: faz contato com a família dele lá na Inglaterra e pergunta se nós podemos deixar o coração dele aqui. Literalmente arrancar o coração dele, já estava morto, evidentemente, e enterrar o coração dele na África. E uma daquelas coisas malucas, a família autorizou fazer isso. E eles retiram o coração dele e eles enterram lá na África por conta da evidência do trabalho dele na África. E tem uma igrejinha bem simples, num país chamado Malawi. Você pode ver essa história, você vai compreender lá, vai conhecer a história. E lá naquela igrejinha de chão batido, simples, as pessoas entram na igreja, eles começam a adorar, e lá no fundo tem uma placa dizendo o seguinte: a glória é para Deus, mas a honra é para David Livingstone. O coração dele está enterrado naquela igreja. Um homem que entregou tudo o que ele tinha por amor ao Cristo que ele servia. Um homem que entendeu que ele daria tudo que ele tinha por amor a Jesus. A honra é para Deus. Aliás, a glória é para Deus, mas a honra é para David Livingstone. Que tipo de legado você vai deixar aqui nessa terra? Quero orar por você nessa noite aqui, em nome de Jesus. Deus quer usar você mais. A chama está acesa aí no seu coração. Você compreende que você pode fazer muito mais. Pastor, eu quero de volta a alegria de poder pregar a palavra do Senhor. Pastor, eu quero retomar de novo. Eu quero investir meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, meu talento para a glória do Senhor. Você entende isso em nome de Jesus? Amém? Vem aqui à frente, nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Eu vou descer aqui, a gente vai orar junto. Aliás, eu vou chamar o pastor Jean para orar conosco. Eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar junto em nome de Jesus. Pode vir, não tenha medo. Vamos orar juntos nessa noite em nome de Jesus Cristo, pedindo que Deus fale ao nosso coração, pedindo que Deus reacenda a chama, pedindo que Deus continue nos usando, pedindo que Deus ajude-nos diante das lutas, das dificuldades, pedindo que Deus nos dê força diante das adversidades, pedindo que Deus restaure de novo a alegria de poder servir ao Senhor. Você enfrentou luta, meu irmão? Está difícil aí? A prova está doendo? Está doendo? Eu gosto daquela música que fala que a prova está doendo, Jesus. Mas a mesma música vai dizer que a gente tem um Jesus que nos ama de uma forma especial. Eu não sei como é que você está, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a sua adversidade, meu irmão. Eu não sei se a enfermidade bateu na porta da sua casa. Eu não sei se nesse momento você está sabendo de notícias difíceis, lá na empresa, lá no dia a dia, no seu trabalho. Eu não sei, mas Deus sabe, em nome de Jesus. Seja um arauto, seja um proclamador. Entenda que Deus tem um propósito para você. Você foi chamado para deixar um legado aqui na terra em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Quem puder se ajoelhar, que vai ajoelhar. Quem não puder pode ficar em pé. Pode sentar nos primeiros bancos ali, tem lugar para sentar, não tem problema. E nós vamos nesse momento orar em nome de Jesus. O pastor Jean vai orar por nós. Santo Deus, amado Pai, obrigado porque Tua palavra é sempre viva. Ela sempre vem de encontro aos nossos corações, Senhor. Por isso, cada um desses Teus filhinhos que estão aqui prostrados diante do Senhor, ajoelhados na Tua presença, Deus, na sua alma, curvados diante da Tua presença, para dizer ao Senhor que eles querem sim, Deus, a semelhança de Teu servo, o apóstolo Paulo, cumprir os propósitos, o propósito do Senhor para as suas vidas. Eles não querem passar, Pai querido, nesta vida, Senhor Deus, de forma desapercebida. Eles querem que suas vidas, ó Deus, sejam arma do Senhor, poderosa, para atingir os propósitos que o Senhor tem no seu coração. Pai, eu me junto a cada um desses Teus filhinhos, para dizer, Pai, que o meu desejo é o mesmo. Eu quero, assim como eles, Deus, viver para a Tua glória, para o Teu louvor. Por isso, Pai, a começar em mim, quebranta os nossos corações. Tira de nós, ó Deus, todo medo, Pai. Tira de nós toda angústia, toda aflição. Tira de nós, Senhor Deus querido, todas as dúvidas que possam, ó Pai, estar passando por nossa mente.
Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, visita-nos nas nossas necessidades. O Senhor conhece o coração desses teus filhinhos, o Senhor sabe de suas tribulações, de suas provações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, visita cada um dos teus filhos, que eles sintam agora, aqui, nesse momento, neste lugar, a tua presença, os braços do Senhor a envolvê-los, Pai, a tua mão poderosa sobre a cabeça de cada um deles, para dizer-lhes, ó Deus, que o Senhor os ama, que o Senhor está com eles, que eles são mais do que vencedores, porque eles estão contigo, andando com o Senhor e cumprindo os propósitos do Senhor. Sim, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.